refletir, nós vamos falar sobre vítima. Então, na primeira live a gente falou sobre a nossa mente, sobre o poder da mente, sobre como às vezes a nossa mente nos controla, como a gente pode controlar a mente. Na segunda live, a gente falou sobre o coração, sobre o amor próprio, né? Na verdade, o coração é o chakra do coração, né? Mas nesse lugar de se reconhecer se você se ama ou não, quais são os processos para isso, né? Na live de ontem, a gente falou sobre a terceira live, a gente falou sobre vulnerabilidade, como é se colocar vulnerável diante da vida, reconhecer essa vulnerabilidade. E hoje, para complementar, a gente vai falar sobre ser vítima, né? Complementa um pouco o papel do reconhecer a vulnerabilidade, porque a gente tem que tomar muito cuidado entre aceitar sua vulnerabilidade e cair na vítima. Boa noite, Daniel, boa noite. Pessoal, vão mandando, enviando uns aviãozinhos para a galera vir participar aqui da live, para ajudar o Instagram, chamar mais pessoas também. Então, se puderem ir compartilhando com seus amigos, com seus contatos, vamos aí, tá? Então, a gente vai hoje começar essa história nesse domingo, né? Domingo à noite, então muito bom a gente poder conversar agora nesse momento, certo? Quem quiser fazer comentário aí, vai fazendo que eu vou lendo também. Então, vai chamando os pessoal aí, envia essa live pra galera pra chegar mais gente aqui. Bom, hoje eu quero contar uma história para vocês sobre esse lugar de vítima, para conseguir falar com vocês um pouco mais dessa relação, né? Porque, afinal de contas, ser vítima, em algum momento da nossa vida, a gente sempre já fez esse papel, né? Porque a gente tem momentos na nossa vida que não são muito bons, tem momentos que a gente se sente mesmo ali no fundão do poço e que realmente a gente se coloca nesse lugar de vítima mesmo. Não é assim tão simples, né? A gente separar as pessoas, né? De falar assim, essa pessoa é muito vítima, se faz muito vitimismo. Mas muitas vezes a gente, na nossa vida, quantas vezes a gente já não falou assim pro universo, por que eu? Por que comigo? Né? O grande lance é a força para sair dessa condição de vítima, né? Ou perceber, né? Então, o primeiro aspecto do ser vítima é esse lugar de não perceber que você tá se vitimizando, né? Como que é isso? A gente acaba culpando os outros, ou o universo, ou as condições para tudo, né? A gente usa muito de justificativa o externo para ter uma relação, para justificar o que a gente está fazendo ou o que a gente está deixando de fazer, né? E sim, é fácil, né? A gente cai nisso muito fácil, né? A gente tá, por exemplo, num momento social mesmo que a gente realmente tem que fazer duras críticas pesadas ao que a gente está passando, mas às vezes a gente usa isso também como uma grande desculpa para não agir da forma que a gente precisa agir, né? Claro, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar de vítima para separar esse lugar de um diagnóstico de depressão mesmo, né? Então, assim, falar de vitimismo tem um lugar complicado aí que tem as suas nuances, que é tipo uma pessoa que sofre de depressão, que está em depressão, e esse outro lugar da cultura que a gente vive, de você tem que ser sempre muito forte, força, foco e fé, e enfim, então a gente precisa realmente separar esses lugares pra gente poder falar quando a gente vai falar de vítima, né? E aí eu sempre tenho muita preocupação em não cair nesse lugar da autoajuda, né? Do autoajuda superficial, que vai falar assim, não, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e apenas segue. Que não é exatamente dessa forma, né? O que eu gosto de trazer, o que eu acho que é mais importante a gente trabalhar, a gente resgatar, é assim, é perceber em você o que você está fazendo na sua vida, que você está justificando, usando outros tempos, outras pessoas, outras coisas acontecendo, que te impede de fazer o que você quer fazer, o que você precisa fazer para movimentar a sua vida para lugares que você tem necessidade de movimentar, né?
Então, assim, que é um lugar, assim, de ser vítima. É, por exemplo, você esperar a conjuntura, tá tudo perfeito para conseguir agir. Ah, mas eu não vou fazer isso porque isso não tá nesse modo, não vou fazer isso porque isso não tá desse jeito, né? Então, essa é um lugar de muito autopercepção. E eu vou contar uma história para vocês pra exemplificar um pouco isso, né? Uma coisa que eu passei na minha vida recentemente. Aliás, passei por algumas histórias assim. Mesmo a minha experiência no Largados e Pelados, eu me vi muitas vezes me colocando ali como vítima. De tipo, nossa, cara, por que eu fui fazer isso? Por que eu tô aqui? E culpando muitas coisas e... bom, assim, que eu acho que eu tava tão fortalecida pra perceber e falar assim, não, peraí, tô sendo vítima, deixa eu agir, deixa eu levantar e cortar árvore, né, e pegar lenha, que essa era a história. Mas, enfim, eu vou contar uma outra história desse lugar de vítima, né. Eu tenho uma filha, Mani Jaya, hoje ela tem 5 anos, na época ela tinha 2 para 3 anos. E a minha filha, ela vivia falando que ela queria ter uma irmã, né, eu quero ter uma irmã, quando minha irmãzinha chega. Oi, voltei. Tudo bem aí, gente? Vocês estão ouvindo de boa? Aqui. E aí, a internet tá ruim aqui? Será que é isso? Deixa eu desligar os outros aparelhos para não causar. Tá todo mundo tão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Se tiver caindo assim, eu tremendo, vocês me avisam, me dá um toque aí se não tá funcionando a live, tá? Bom, voltando, então assim, só tá fluindo, legal, valeu, Verê. Então essa história que eu vou contar é esse lugar realmente que eu tive uma percepção assim da vítima que eu estava, né? Então minha filha, ela tinha 2 anos na época e ela queria muito uma irmãzinha, ela queria uma irmã. E eu tava separada, eu era mãe solteira, tava com a minha filha de 2 anos e já era muito difícil cuidar dela sozinha, era tipo um esforço, assim. Só que ela entrava numas que ela até deu nome pra essa irmã dela, chamava Anídia. E aí ela falava assim, quando a minha irmãzinha Anídia chegar, eu vou fazer assim, assim com ela. Quando a minha irmãzinha Anídia, ai, tá demorando, cadê minha irmã Anídia e tal. E aí, cara, ela tinha 2 anos e ela nomeava essa criança, ela tinha tudo uma coisa assim... que eu fui ficando muito abalada, assim, né, com ela falando isso, e daí eu falava assim, gente, mas eu não tenho condições nenhuma de ter uma filha agora, tipo, eu mal tô dando conta desse aqui, como que eu vou ter uma filha, né, e tipo... E aí eu falava assim, né, eu falava pro universo, tá bom, né, porque eu entendia que era uma coisa muito espiritual, que a minha filha tem um lugar espiritual aí que é muito louco, assim. Aí eu falava assim pro universo, tá bom, se for na condição XYZ, que é aquela condição perfeita, eu aceito ter um filho e tal, né? E, enfim. E aí, um dia, ela tava tomando banho, e eu me lembro muito bem, foi muito forte. Ela tava tomando banho, e ela começou a falar assim, não, Anídia, não gostei, não, Anídia. Aí eu, filha, né, o que aconteceu, o que você tá falando? Daí ela falou assim, gente, eu fico chocada de contar essa história, porque, realmente... Ela falou assim, Anídia, mamãe, ela falou que você demorou muito pra ter ela. Olha a história, a menina não tinha nem 3 anos. Ela falou que você demorou muito pra ter ela e ela não pode mais esperar, ela tem que nascer com outra mãe. Aí eu ouvi isso, ela falando isso, assim, tipo, eu comecei a chorar, sabe? Eu comecei a pensar assim, nossa, foi uma missão que eu não cumpri, né? Tipo, eu tinha essa missão, assim, e eu não cumpri. E aí ela falou assim, não, mãe, para de chorar. Ela já ama a mãe dela. Olha a doideira, né? E aí, isso ficou na minha cabeça, assim, caraca, tipo, eu não cumpri uma missão, pessoal que tá chegando agora. Tô no meio da história, né? Mas, enfim. Aí eu falava assim, caraca, eu não cumpri essa missão, né, de ter uma filha. E aí, isso acabou me trazendo... Boa noite, Mônica. Isso acabou me trazendo uma reflexão muito profunda, assim, né. No primeiro lugar, e esse é um lugar que pra mim foi muito revolucionário, é que o livre-arbítrio é muito maior do que a gente imagina. Porque a gente tem, aí essa que é a história da vítima, né, a gente tem uma mania, principalmente quem é muito espiritualizado... quem tem uma relação assim com o sagrado, com a religiosidade muito forte, de realmente
tá o tempo inteiro pedindo pro universo, né? E acreditando que o universo mandou as coisas pra gente, acreditando que a gente é só uma coisa que se movimenta ali, mas tá escrito nas estrelas, né? A gente tem esse lugar, tá escrito nas estrelas, a gente tem esse discurso como é que chama que a pessoa fala, né, do jovem místico? Da positividade tóxica, né? Tipo, não, o que for pra acontecer vai dar certo, tal. Mas esse lugar, assim, a gente desconsidera o livre-arbítrio que a gente tem. A gente tem um livre-arbítrio grandioso, né? Então, assim, pra mim, assim, minha filha tava se comunicando com esse ser, com esse espírito, não sei o que era pra nascer, pra ser irmã dela. E eu não cumpri essa missão. E aí eu percebi e falei assim, cara, porque aí quando ela falava isso, eu falava assim, então tá, eu aceito, né? Se for pra ser, vai ser assim, né? Tipo, tal, mas eu não tava querendo me relacionar com ninguém, quanto menos ter um filho, né? E aí é isso, sabe? Assim, ficou claro pra mim, assim, o livre-arbítrio é muito maior, né? E aí eu, depois dessa experiência que foi muito forte, assim, foi muito chocante, eu voltei pro centro de meditação, que é onde eu meditava, que é da Nanda Marga, que é uma linha do Tantra Yoga, e voltei a meditar, né? E no Tantra, o Tantra é ação. O significado de Tantra tem muitos significados, né? Só um parênteses, gente, pelo amor de Deus, não é esse Tantra que eles falam de Tantra, né? O Tantra, que é sexo, massagem sexual, não tem nada a ver, não tem nada a ver, tá? Tantra é uma linha filosófica do yoga. Aliás, as práticas de yoga, as práticas de asana, de postura que a gente faz é da linha tântrica. Então, e não tem nada, a gente não fala porque tá tão deturpado, mas não tem nada a ver com sexo e nada disso, tá? Só esse parênteses. Enfim. E um dos significados do Tantra é luta. Por que luta? Porque a gente tá aqui nessa existência. Sempre que você fala Tantra, vem esse parênteses. É muito importante dar esse parênteses, né? Porque é o que se entende de Tantra, né? E um dos significados de Tantra é luta, porque o que a gente precisa, o que a gente tá nessa terra, a gente tá aqui nessa existência para agir. E essa luta é derrubar as forças, é uma luta interna muito grande, né? E de derrubar essas forças que nos impedem de descobrir a nossa máxima potencialidade. E aí quando a gente fica no lugar de vítima, né? Achando que a gente tem que receber tudo de fora, achando que o universo vai mandar, ou então é um complô do universo, né? Tipo, nossa, nada que eu faço dá certo, ô universo, por que você está fazendo isso comigo? É se colocar num lugar de não agente da sua vida, né? Não agente da vida. E esse lugar de não ser agente, de esperar sempre alguma coisa acontecer, traz uma inércia, né? Porque, assim, é confortável você ser vítima, né? Parece que não, assim, não. Mas é confortável, porque você não precisa tomar decisões, você não precisa tomar a rédea das coisas, você não precisa se responsabilizar por nada na sua vida, né? Você sempre tem uma justificativa. E aí a galera do Largados e Pelados, da Sobrevivência na Selva, sempre representando aqui, obrigada pela presença de vocês. Eu tô trazendo aqui para quem tá entrando agora, eu tô falando um pouquinho do vitimismo e eu também trago um pouco dessa experiência do Largados e Pelados, desse lugar de vítima, né, que a gente se coloca, principalmente quando a gente tá fragilizado. Quando a gente tá fragilizado, cansado, né, numa situação de extremo, né, por exemplo, como Largados e Pelados, é muito fácil você se colocar muito numa vítima ali, e a gente faz isso na nossa vida também muitas e muitas vezes, principalmente quando a gente tá muito cansado, assim, né. Sim, as pessoas se tornam pedintes espirituais, assim, e é muito fácil, a gente precisa, né, de alguém, é certo, né, a gente precisa, tipo, às vezes a gente só quer colo, né? Quando a gente tá numa situação que tá muito ruim mesmo na vida, às vezes, cara, pedir colo é importante, né? E aí essa é a diferença de ser uma vítima, que tudo acontece contra você, ou você está numa situação ruim e saber recorrer ao que você precisa. Cara, eu não consigo nem fazer isso, mas eu consigo reconhecer essa situação que eu estou e pedir ajuda. Quando você é vítima, você espera a ajuda, né? Você exige, muitas vezes você exige essa ajuda, né?
Você já pediu 5 minutos pro Murad e deu 5 minutos. Nós estamos felizes por você, beleza? O René, ele gostava, ele ficava lá com o chicotinho. Mas eu e o René, a gente tinha umas conversas sobre isso também. Porque qual é o oposto da vítima? É o herói. E ser herói também não é bom. Porque ser herói é você se colocar como superior aos outros, né? Seu herói é aquela pessoa que fala, eu sou o arrimo da família, eu sou o arrimo, e eu não posso curvar, eu não posso ceder, eu tenho que sempre estar bancando todo mundo. Os dois lados, eles são problemáticos, né? A vítima que não se responsabiliza pelas suas ações e o herói que se acha que perde energia vital, que dá mais do que não pode, porque precisa estar naquele lugar de superioridade. A vítima se coloca como submisso, inferior, sempre coitadinho de mim, e o herói se coloca como o superior e não para pensar sobre as suas fraquezas. E o herói, apesar de ajudar sempre os outros, está sempre nesse lugar de eu posso, eu consigo, ele se coloca como superior e falta empatia. Apesar de estar ajudando, tem uma dificuldade da empatia. Esses dois papéis a gente interpreta na nossa vida às vezes, né? A gente acha que não tem condições nenhuma, que eu preciso agir, eu preciso estar naquele lugar. Não tenho condições. Você age sem nem refletir. O herói, ele é um grande atropelo. A vítima para e não faz nada, e o herói atropela. Esses dois lugares a gente passa na nossa vida. E esses dois lugares são lugares que a gente precisa aprender a reconhecer, né? Às vezes, que papel que você está interpretando na sua vida, né? E claro, o herói e a vítima, eles estão sempre se relacionando um com o outro, né? E muitas vezes se machucando, porque você está potencializando a maior sombra da pessoa. A vítima que encontra o seu herói, ela se encosta lá e não vive a sua própria vida na sua potencialidade que deve ser vivida. E o herói, ele se encosta na vítima para falar, eu tenho que sempre estar salvando ela, e ele também deixa de olhar para si e olhar para a sua responsabilidade da sua vida. Os dois lados são uma forma de você não olhar para si, né? A Carol tá falando, na psicologia tem um conceito parecido com o que você traz, chamamos de triângulo do drama, quando representamos sempre os 3 papéis, vítima, salvador e agressor. Eu nem quis entrar no papel do agressor, né, que já é mais complexo. Mas eu acho, com certeza, a vítima, que esse vítima na espiritualidade, né, porque, tipo, também tá relacionado ao soberano, ser soberano ou ser mártir, também tem essa base na psicologia. Deixa eu ver aqui. Quando você perde alguém, o que mais se ouve era pra ser assim. Esse pensamento conformista nunca me desceu. É a positividade tóxica, né? Porque a gente não sabe. A gente não sabe acolher o outro. A gente não sabe ver a outra pessoa sofrendo. A gente não tem estrutura, instrumentos para acolher quando a outra pessoa está em sofrimento, e principalmente na morte, porque a nossa sociedade não fala sobre morte. A morte é um grande tabu, né? Então a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, né? E a gente tem dificuldade de lidar com o acaso. A gente tem essa crença realmente de que tá tudo muito, muito, muito determinado. Só que quando a gente coloca isso, que do universo tá tudo muito determinado, a gente esquece, né? Assim, tipo, a gente pode falar isso, tô questionando isso dentro da espiritualidade mesmo. A gente esquece que existe o livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio, e foi isso que eu aprendi na história com a minha filha, né? O livre-arbítrio é muito maior. A gente tem muito mais livre-arbítrio do que a gente pode imaginar. Cada escolha que a gente faz, a gente tem múltiplas possibilidades na nossa vida. Cada escolha vai te conduzir um caminho e vai te deixar de levar para outro caminho. Cada vez que você decide olhar para o lado direito, você escolheu não olhar para o lado esquerdo e você perdeu o que tinha no lado esquerdo. E é isso que se trata a vida, sabe? São as escolhas que você tem que arcar com elas, né? E se a gente fica perdendo tempo, ai, por que eu fiz isso? Ai, por que eu escolhi isso? Ai, e se, né?
o lugar da vítima, a vítima tá o tempo inteiro falando e se? E se fosse assim? E se tivesse sido assim? E se tivesse isso, eu faria assim, né? E se tivesse aquilo, eu faria assim. Outra história, por exemplo, assim, eu sempre aprendo muito com a minha mãe. Uma vez eu tinha sido despedida de um trabalho e eu fiquei muito, muito chateada, né, de ter sido despedida desse trabalho, que eu tinha me dedicado muito de mim, mas também tinha, enfim, né, não vou nem entrar nesses detalhes. Mas eu tinha que trabalhar um mês lá, né, e eu falei assim, pô, cara, eu dei tudo na minha vida, eles me despediram no momento certíssimo, assim, pra eu trabalhar esse um mês, pra entregar todos os produtos e depois me espirraram, sabe, assim. E eu, como que eu vou trabalhar esse um mês, assim, eles me despediram, super vítima, eles me despediram, eu não merecia isso, tal, aquela coisa, vítima. E aí a minha mãe falou uma coisa que, tipo, meu, preciosidade, presta atenção aqui nessa preciosidade. Ela falou assim, cara, você vai lá e você vai dar o seu melhor, porque não são os outros que vão determinar como você deve agir. Você sabe como você deve agir. E se você age com a sua verdade, você vai estar sempre dando o seu melhor. Não importa. E eu fui lá, né? Engoli, respirei, chorei que tinha que chorar. Fui lá, trabalhei um mês, dei o meu melhor mesmo. Saí desse lugar que eu tinha sido despedida com as portas abertas. Inclusive, depois eu fui chamada por outras pessoas que trabalharam nesse lugar para fazer outros trabalhos, né? Eu entendi que a gente pode entender, né, que a gente é vítima às vezes, realmente, tem muitas circunstâncias que somos vítimas, mas você pode atuar mesmo nesse lugar sendo vítima, né? E pra mim, o que eu entendo, o que minha mãe me ensinou, o que o yoga ensina, né, o que eu descobri, né, muita coisa que a minha mãe me ensinou na vida, depois eu descobri que tinha ressonância nas escrituras, né, sagradas e do yoga, enfim, que tá relacionado a estar de acordo com a sua verdade, né. Tá, a verdade é mutável, a verdade é dinâmica, mas a verdade é o seu propósito, né? Por que eu estou fazendo isso? Essa verdade está muito ligada com a sua consciência. E aí a gente volta no tema da primeira live, que é o exercício que eu passei para quem participou, né? Depois vocês me falam aqui se alguém está conseguindo cumprir. Equilibrar atos, pensamentos e palavra. O que você pensa, o que você decide, o que você escolheu, é o que você vai fazer e é o que você vai falar, né? Então isso te ajuda a te conectar com a sua verdade. Equilibrar atos, pensamentos e palavras. Porque dá um trabalho muito grande quando a gente faz as três coisas separadas. Isso é pra nós, não é pros outros, né? A verdade não é simplesmente falar assim, ai, não vou mentir, né? É muito mais profundo, porque a mentira, ela às vezes ela precisa existir até, né? Em alguns aspectos, assim, por exemplo, sempre dá um exemplo, quando vão falar de verdade, sempre dá um exemplo daquela enfermeira em Auschwitz, que ela salvava as crianças, né, que estavam no campo de concentração, ela escondia na ambulância as crianças para salvar as crianças. E aí se parasse e perguntasse para ela o que tem dentro da ambulância, ela não ia falar, tenho crianças. Ela ia falar, então, os produtos e tal, e com isso ela conseguiu salvar um monte de crianças. Ela estava mentindo em um aspecto, dentro de um sistema que exigia que a enfermeira fosse só enfermeira, ela estava mentindo, mas ela estava com muito de acordo com a verdade dela, com essa verdade interior. Então, essa conexão com a sua verdade, para descobrir qual é a sua verdade, que é, né, num aspecto desse a gente sabe, até pode parecer mais simples, se bem que não, né, quando a gente tá vivendo uma situação dessa, até a gente descobrir qual que é o lado, mas enfim, né, essas turvações da mente, assim, esse lugar de se conectar com a sua verdade te ajuda a perceber que papel você tá passando. Então, se você tá sempre dando desculpa, sempre cobrando dos outros, sempre achando que a responsabilidade pela sua felicidade ou infelicidade está no externo, e aí você olha para sua verdade e começa a prestar atenção e fala assim, tá, cara, tipo, qual é o meu propósito? O que eu quero para minha vida? Como eu faço para viver a minha máxima potencialidade? Você vai olhar para fora e vai falar, culpar os outros não é um lugar.
E é mais fácil você conseguir sair desse lugar de vítima. Ou então você vai perceber e falar assim, cara, eu tô sempre perdendo muito tempo salvando os outros. Eu não tenho tempo, eu tô cansada, eu tô sempre tendo que resolver a vida dos outros, a história dos outros. E aí você vai falar assim, cara, eu tô numa figura de herói que tá fazendo, que é uma justificativa pra eu não olhar pra mim. Tudo é uma grande justificativa pra você não olhar pra você e dar conta dos seus próprios processos. Que é bem trabalhoso, né? Vamos ser sinceros. Então a gente acha, né? Aqui a Carol tá falando, vítima e salvador podem se tornar o agressor também na relação entre eles. Obrigada, Carol. Enfim, direto do Paraná. E aí, pessoal do Paraná? Muito bom. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quer dizer que está se identificando. E aí a gente vai falar assim sobre se relacionar com pessoas no papel de vítima, tá? E aí é muito complexo, né? Porque no nosso seio familiar, às vezes a gente tem uma pessoa que realmente se coloca mais num lugar de vítima. E a gente dá poder também para a pessoa que é vítima, né? Porque a pessoa vítima, ela tá num lugar de ser coitada, né? E muitas vezes pode ser justificável, né? Tem uma raiz, nunca é de graça, né? Nunca é de nada, né? Mas justificar junto com ela esse lugar de se tolher e ficar ali confortável sem tomar atitudes na vida, você também tá dando poder para essa pessoa se manter como vítima, né? Você faz parte disso também. Quando você se relaciona com uma pessoa vítima, você também tá ajudando ela a se manter como vítima, né? E, cara, a gente tá aqui nessa vida, nessa existência, não é pra passear, não é pra ficar deitadinho e esperar o dia passar, né? Não é, tipo, ficar... A gente tá nessa vida pra prosperar, é pra sermos prósperos. A gente não quer sobreviver, a gente quer ser próspero, né? Quando a gente vai falar de sobrevivência, né, que era uma coisa que a gente falava muito lá no Largados e Pelados, era isso, assim, cara, não tô aqui pra sobreviver, eu tô aqui pra prosperar, né, eu tô aqui pra prosperar diante do que me tem, do que eu tenho aqui, né, dos recursos que eu tenho, que no caso era uma pederneira e um facão. Eu tô aqui não pra sobreviver, estou aqui pra prosperar com isso, né? E como que eu vou prosperar dessa forma? Entender que eu não tô sobrevivendo, isso é um grande passo. Porque se você se coloca como eu quero só sobreviver, você se contenta com muito pouquinho. Você se contenta com aquilo lá que você conseguiu organizar ali. Organizei isso aqui, com isso aqui eu sobrevivo, né? Agora, se você, como a gente sabia que tinha tempo específico para sair daquela situação, tem um lugar de conforto. Agora, se você tá numa situação de sobrevivência que você não sabe se vai ser salvo ou não, isso daí não é uma técnica de sobrevivência, porque a sobrevivência, ela precisa de ação, né? E na vida é isso, a gente não consegue prosperar sem estar agindo. E se a gente tá como vítima, esperando e jogando no e se, a gente não prospera. A gente vai conseguir fazer aquele basiquinho, né? Mínimo do básico, né? Tô conseguindo comer, tô tomando banho, tô cuidando aqui de quem tem que cuidar, né? E é muito mais profundo esse lugar da vida. A gente tem muito mais potencial, a gente tem muito mais estrutura pra ser mais do que apenas sobreviver, né? Como prosperar largada e pelada com uma pederneira e um facão? Cara, eu não sei, assim, pra mim, a minha estratégia mesmo era autoobservação. Era parar e falar, peraí. E é por isso que eu criei essa semana do sentir, sabe? Porque é esse lugar, a Paty é minha aluna, quem faz aula comigo sabe, eu falei isso na primeira live, se dá esse tempo para parar, para observar e sentir o que tá acontecendo com você. Esse lugar de, tipo, tô fazendo isso, deixa eu dar um minuto. Aconteceu isso aqui, deixa eu dar um minuto, deixa eu dar 3 respiradas e sentir, identificar o que tá acontecendo comigo, o que eu fiz, o que isso ressoou em mim, né? E aí, tipo, na vítima é isso. Então, eu peguei, né? Eu até minha vítima. Então, eu peguei, passei por uma situação ali,
parei e, tipo, respirei. Vou sentir o que está acontecendo em mim. E aí, se você tá na vítima e você se propõe a olhar com essa verdade, né? Essa verdade de encontrar o seu interior, nesse lugar de equilibrar seu ato, seu pensamento e sua palavra, que é o grande exercício, você vai perceber se você tá fazendo isso como vítima, né? E é isso, a cada minuto que você pode parar, um minuto que você se dá no seu dia, na sua vida, não tô nem falando aqui, não tô nem falando assim, senta pra meditar, não tô nem falando nada muito mais complexo, eu tô falando assim, dá um minutinho, aconteceu alguma coisa na sua vida, se dá esse um minutinho pra sentir como você tá, como que tá o seu batimento cardíaco, a sua respiração, como que tá a sua emoção, o que está vibrando em você, e aí você vai reconhecer, eu tô assim desse jeito porque eu estou me colocando como vítima, eu tô culpando todo mundo. E às vezes, tem culpa mesmo, tipo, meu, que merda, aquela pessoa fez isso em mim, tipo, o presidente tá fazendo isso. Tem cargas, né? Mas como é que você sai disso? Tá bom, gasolina tá R$7. E aí, outro dia uma moça veio fazer aqui uma vistoria aqui em casa. Cara, ela veio de bicicleta 15 quilômetros, né? E aí eu falei, nossa, cara, que trampo, né? Ela falou assim, mano, gasolina tá R$7. Sabe, assim, é tipo assim, o que eu vou fazer? Eu tô falando isso, mas eu tenho tanto medo de cair no discurso do capitalismo, de tipo, seja vencedor, e batalhador, e trabalha enquanto os outros dormem. É tão perigoso, né? Tem uma chavinha ali que vira, que o capitalismo usa isso, é muito perigoso, né, a gente cair nisso, assim, e eu vejo que muito discurso do Instagram, da internet, é esse discurso, né, tipo, saia da vítima e realize, porque você pode realizar, acorda cedo, 5 horas da manhã e realiza. Não, cara, a gente precisa dormir também, a gente precisa descansar, eu tô trazendo um lugar mais profundo, sabe, de como você estabelece as suas relações com os outros, com de fora, não, tipo, as soluções que você vai dar são soluções que vão estar dentro, se você olha pra você com essa verdade, com essa disponibilidade, as soluções que você vai dar pra sair desse lugar tem que estar muito de acordo com a sua verdade, né? Tá muito de acordo com a sua potencialidade. Não adianta você virar aqui e falar assim, nossa, eu identifiquei, tô sendo vítima, agora eu vou acordar 5 horas da manhã, fazer yoga, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo, não vai estar conectado com a sua possibilidade real de quem você é, do que a sua vida permite, né? Então, assim, é esse lugar do se sentir pra reconhecer isso e pra gente não cair nesse discurso do capitalismo que ele é triturador, né? Deixa eu ver aqui, ó. Às vezes me pego fazendo de vítima quando fico doente. É isso, a gente tem lugares, momentos da nossa vida que estamos mais fragilizados e estamos na figura de vítima. Temos momento. O problema é quando a gente fica nesse momento muito confortável e esse momento se expande, né? Então, tipo, cara, eu também, quando eu fico doente, eu fico, ai, mãe, cadê minha mãe? Tal. E até brinco com isso, mas são momentos, a gente pode ter momentos, né? A gente não tem que negar esses momentos, né? Que é isso muito que eu trago, cara. Reconheça como você tá, aceita, viva esse momento da forma como tem que viver, mas saiba que você vai sair disso, né? Não se acostume nesse lugar, né? Carol, me vi muito nesse papel de heroína, me curei depois que me permiti viver a vítima. Quando realmente eu fui vítima, porque eu nem quando era vítima conseguia reconhecer que fui mesmo. Carol, eu quero fazer uma live com você. Gente, a Carol Porto, vamos fazer uma live, amiga. Porque é um exemplo de vida mesmo. Acho que depois a gente vai falar da Carol. Carol, posso falar, Carol? Carol enfrentou um câncer 2 anos, assim, com muita batalha mesmo, muito reconhecimento. E ela levou isso de uma forma muito espiritual e ela ensinou muito, né? Todo o processo da Carol de vivenciar esse câncer foi sempre trazendo tanto ensinamento para as pessoas que estavam à volta dela. Eu aprendi muito, assim, né? Então foi muita potência o processo da Carol e aí eu quero trazer você, amiga, aqui, né? Quando a Carol falando ainda, quando reconheci esse padrão, saí dele, nem vítima e nem heroína mais.
Cara, porque ser heroína cansa demais. Ser herói cansa, né? E as pessoas, elas se acomodam com heróis, né? É muito fácil você encontrar um herói. A gente quer um herói, né? O que a gente tá falando quando a gente tá procurando um presidente? A gente não tá procurando pessoas que têm um projeto XYZ. A gente tá procurando uma pessoa que vai ser um herói e que vai salvar e que vai resolver todos os problemas. A gente o tempo inteiro estamos procurando heróis para nos acomodarem. Porque se a gente acha um herói, a gente não precisa frequentar a reunião da Câmara. A gente não precisa ir lá e ficar vendo o que o vereador que a gente elegeu tá fazendo. A gente não precisa pensar nas estratégias políticas que estão acontecendo no nosso município. A gente elegeu um herói que vai fazer tudo por todo mundo, que vai salvar. Então a gente quer isso no presidente, a gente quer isso no nosso relacionamento, a gente quer isso no nosso professor de yoga, no nosso terapeuta. A gente tá sempre demandando, jogando pro outro esse lugar dessa salvação. E o herói que pega e bate no peito e fala, eu vou te salvar, coitadinho, né? Porque não vai salvar ninguém. O herói vai o tempo inteiro e o herói é um grande carente, né? O herói, ele quer que as pessoas reconheçam, né? Eu tô aqui me doando pra você, tô fazendo e acontecendo, mas a pessoa não está olhando o seu processo. Então, não é legal ser herói, não é legal ser vítima. E às vezes a gente sente, né? Vamos pensar aqui em questões de mãe solo, né? Que é o que tem muito, assim, de mães que criam seus filhos sozinhos, que a gente sente que a gente não tem por onde correr, a não ser esse herói, né? A não ser ter que dar conta desse processo e perder energia vital e dar o que você não tem, porque o herói, ele tá muito ligado com o mártir, né? Dá o que não tem, né? E não se nutre, não encontra esse lugar de nutrição. E é muito difícil, porque às vezes a gente simplesmente não tem, né? A gente acha que não tem como parar, e muitas vezes não tem mesmo, né? É um sistema complexo, difícil, né? E aí, não sei, pra mim, a minha resposta é dar esses minutinhos de silêncio entre uma atividade e outra e reconhecer como você tá se sentindo, que as respostas vão vindo. Também passei, a Paty falando aqui, também passei pelos 2 papéis, heroína e vítima. Confesso que ainda me perco às vezes e caio nesses lugares de novo. Porque tem um lugar de conforto. Vítima, gostosinho ali, inerte, que não precisa tomar decisão nenhuma. Herói, tem os louros, né? É confortável esses 2 papéis. Todos os papéis que te afastam de si, né? Difícil. A questão não é não ter dor, né? A Ju tá falando aqui, mas aprender a se separar dela. Cara, eu acho que se separar da dor é um mais profundo, né? Um conceito a mais. E eu acho que isso é muito do hinduísmo, assim. Minha mãe, que é do Vedanta, né? Minha mãe, que é do Vedanta também, ela traz esse lugar de tipo assim, eu sou um observador, a dor tá acontecendo, você se coloca um passo para trás e tô observando isso não sou eu, né? Eu já numa linha tântrica, eu já entendo que tipo assim, essa dor tá acontecendo, eu vou olhar ela de frente totalmente e reconhecer o que eu vou tirar dessa dor, assim, vou lutar, né, com ela, assim, nesse sentido de vou reconhecer o que eu vou tirar dessa dor e é transitório, né, porque tudo é transitório, mas faz parte do meu ser, né, mas são formas de encarar o mundo e a vida, né, e esse lugar de se afastar e ver passando é um lugar que dá meditação, né, que ajuda muito pela meditação, você sentar e ver as coisas passando, né. É muito difícil não cair no lugar de vítima tendo crescido em uma situação financeira desfavorável. Porque a gente está num sistema capitalista que é excludente, que quer esmagar a gente o tempo inteiro, né? E nós, em um grau, nós somos todos vítimas e nós somos vítimas de um sistema muito opressor. Nós somos vítimas. Tem um grau que é assim, né? Mas o lugar, né, é o que você faz disso com você. Não tô falando pra você acordar às 5 horas da manhã e não sei o que lá. Tô falando como você se realiza nesse lugar ali, né? É difícil mesmo. E a gente tem que ser crítico, só que aí tem uma diferença entre ser crítico e imbatível
e lutar contra esse sistema, se colocando, se posicionando na relação com esse sistema, ou ser esse lugar de muro das lamentações do Facebook e pronto, né? A gente tá num sistema que precisa desse embate, né? Tô amando essa live tá valendo mais que minhas sessões de terapia. Obrigada. Carol, vamos fazer uma live junto. Você ajudou a despertar essa potência. Não tem como não vivenciar o que é da matéria. Podemos repensar o que nos incomoda e por quê. E buscar conhecimento até mesmo com ajuda profissional. Cara, isso é vital, Veri. A gente não... É muito difícil a gente fazer isso sozinho. A gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa de muitos instrumentos, sabe? É perigoso até eu chegar aqui e falar assim... Você tá sendo vítima, você tá na merda quentinha. A galera gosta de usar esse termo. A galera aí do marketing digital e bababá. Você tá deitadinho na merda quentinha, saia da merda quentinha. Cara, não é fácil fazer isso sozinho. A gente precisa realmente de buscar os suportes que a gente pode, sabe? Essencialmente, ajuda terapêutica. Não tem condições de ajuda terapêutica, grupos, sabe? Faz yoga, mesmo que seja uma atividade física, assim, olha pra sua respiração. Tem técnicas, são técnicas. Você não vai conseguir virar simplesmente acordar amanhã e falar, agora eu não sou mais vítima, Não, cara, dependendo do nível que você tá enfiado ali naquela lama, sozinho não vai acontecer. E é muito cruel, né? Porque a gente tá nesse sistema que você só vai conseguir sair dessa lama se você pagar alguém, né? Por isso que, cara, tipo, vamos fazer umas lives assim, vamos falar sobre isso. E esse é um lugar que eu falo sempre, como você está preenchendo o seu tempo. Você está conseguindo colocar coisas que te nutrem, né? Que no yoga quer chamar estar em sanga, né? Eu tenho uma expressão que eu criei assim, né? É assim, né? Como que você dá suporte pro seu lastro, né? Então, lastro é a água que fica no fundo da embarcação, que impede a sua embarcação de virar, né? Então, você é embarcação e você tem esse lastro. O lastro é o que vai te ajudar a não virar essa embarcação. E a gente não pode perder a oportunidade de colocar água, de nutrir esse lastro. Porque quando você estiver virando, o que vai fazer você não virar vai ser o lastro que você colocou. Então, quando você estiver numa situação boa, ou minimamente, que você tá conseguindo, tipo, sentar e ouvir uma live, que seja para nutrir esse lastro. Nunca perca a oportunidade na sua vida de estar colocando lastro na sua embarcação, porque vai ter a hora que você vai virar e você vai ter que contar com esse lastro, né? Então, assim, é um investimento em si. Invista em você, invista esses momentos que você tem, que você pode parar. Às vezes estou muito cansado, só consigo assistir uma série. Escolhe uma série que vai te nutrir, né? Não vai assistir coisas de terror que vai ficar trazendo só turvações mentais, assim. Começa a focar as suas escolhas em coisas que minimamente vai te nutrir, minimamente vai te ajudar a trazer pensamentos mais sutis, né? Pensamentos sutis ajudam a deixar a nossa mente mais equilibrada, com menos turvação. Quanto menos turvação, mais equilíbrio, mais a gente consegue nos conectar com a nossa verdade. A gente consegue ouvir ali aquela coisa que é sem as cascas, né? Mas, cara, e é isso, né? Uma ajuda profissional é um investimento mesmo. Muito bom pensar isso da extensão do tempo em que nos perduramos na dor. Importante trabalhar esse apego à dor, a performance da vítima. É um apego à dor, falou tudo, Ju. A gente se apega à nossa dor, né? Porque as pessoas olham pra gente quando a gente tá dolorida, quando a gente tá sofrendo. As pessoas olham, né? Mas você quer que as pessoas fiquem te olhando com dó, sabe? A gente se coloca muito confortável, né? E por quê? Porque mudar, Deleuze já fala. Deleuze tem uma frase que é muito legal, eu gosto dessa frase. Fugir requer mais energia do que ficar. Sair de uma situação, você precisa de muito mais força, você precisa de muito mais consciência, muito mais condição para conseguir sair daquela situação do que ficar. Então, às vezes você tá numa situação de merda, tá numa coisa muito ruim, mas você não precisa de energia, você nem tem energia para sair de lá, você fica, né?
Caminho do meio. As circunstâncias às vezes não colocam nesse papel, mas a gente precisa saber sair dele e acessar o nosso talento. Autêntico, né? O eu autêntico. Sim, a gente tá sempre sujeito a estar nesse lugar. A gente tá numa sociedade que não valoriza isso, né? A gente tá sujeito a isso, mas o que a gente faz com isso, né? Até quando? Tipo, cara, tá bom, a sociedade faz isso, mas até quando eu vou ficar aqui, né? A sua ação é importante e só você pode agir por você, ninguém pode agir por você. As pessoas podem ter dó de você, mas é só isso que elas podem expressar para você. Elas podem ter dó e elas podem te dedicar uma atenção de 5 minutos, o tempo que for, mas elas não estão vivendo o que você está vivendo, né? E às vezes a gente exige tanto da outra pessoa que você, além de você estar afundada na vítima, você afunda a outra pessoa, exigindo muito mais, né? E a gente tá aqui para viver a nossa potência. Então você tá impedindo de viver a sua máxima potencialidade e tá impedindo o outro de viver a sua máxima potencialidade. E, gente, e não é uma coisa assim, olha, tô na vítima aqui, eu sou vítima para sempre, nossa, como eu sou má. Cara, a gente tá caindo nisso o tempo inteiro. Qualquer ida no mercado que você vê os preços das coisas, e aí você já começa a criticar o governo, e a gente, tipo, já baixa a nossa energia, já baixa, né? A gente tá o tempo inteiro nessa oscilação, né? De se cair na vítima. A dor se dissolve na compaixão e autocompaixão. Tem uma palavra que é um palavrão que é autocomiseração. Aquela dó que a gente tem de nós mesmos, né? Nossa, coitadinho de mim. Autocomiseração, assim, nossa, eu tenho um tadinho de mim, né? Como eu sou sofrido. Daí a pessoa vem te buscar, né? Uma pessoa que tá à sua volta, vem, que te deu muito apoio na sua vida, mas vem no momento precisar do seu apoio. E aí você fala assim, mas eu tô pior que você, né? E quando a gente vai ajudar a acolher os outros, a gente usa a vítima pra falar assim, nossa, mas tem pessoas que estão muito pior que você, né? Você não pode ser vítima porque tem vítima pior, né? A gente vai sempre nessa competição de quem tá mais pior, quem tá mais pior, né? Quem tá mais cagado. E aí, esse lugar, né, de colocar tudo pra baixo, se conectar com esse pra baixo, impede a gente de chegar na compaixão, né, na autocompaixão, né, e aí a gente volta na live de ontem, né, do alto amor. Se a gente se olha sempre como somos coitadinhos, a gente não tá conseguindo ver a nossa potência, a gente não tá conseguindo se olhar com amor. Se colocar como coitadinho te impede de olhar com amor, porque você se julga também, né? Ser vítima é estar o tempo inteiro em autojulgamento. Ai, porque eu sou muito fraca. Ai, porque eu não consigo fazer isso. E a gente dá desculpas, assim, gigantescas. Ai, eu sou muito sensível. Ai, eu não consigo lidar com isso. Tem um lugar que a gente não consegue lidar, tem um lugar que a gente é sensível, mas tem horas na nossa vida que a gente simplesmente tem que lidar com o que tem que ser feito. E que não vai ter ninguém que vai fazer isso pra você. E não é fácil, né? E é assim, se você tem ajuda terapêutica, se você tem ajuda, bom, mas tem horas que, é só você que vai se movimentar. E aí você vai escolher até quanto tempo você vai esperar pra perceber que você tem que se movimentar. Enquanto você não consegue se movimentar, vai colocando água nesse lastro aí, vai se preenchendo com instrumentos o máximo possível pra você conseguir sair desse lugar, né? Qual dica você dá pra uma pessoa ansiosa? Sai do telefone. É sempre a respiração, né? A respiração é a chave para tudo. É tão simples, né? Respira, se conecta com a sua respiração. Tá sentindo que tá acontecendo um gatilho, vê a sua respiração, sente o ar entrando, sente o ar saindo, solta o ar. Solta o ar. Na verdade, a gente precisa soltar o ar. Solta o ar. A respiração é o canal e diminui as influências, né? Diminui café, cara, diminui o açúcar, diminui essas influências, assim. Vai reconhecendo, olhando pra você, olhando pra sua verdade, o que tá me acionando essa ansiedade. E hoje em dia, cara, todo mundo é ansioso, é muito difícil não ser ansioso, a gente não consegue. A gente tá assistindo um filme, fala se não é verdade. Vocês estão aqui na live e estão fazendo 300 outras coisas também.
Cara, isso desencadeia uma ansiedade muito grande, a gente não consegue se concentrar, a gente não para, a gente tá assistindo um filme, nos momentos vazios do filme, de silêncio do filme, que é um momento que a gente respira, a gente já pega o celular, a gente já tá tweetando, né? A gente não consegue esperar um elevador sem segurar um celular, né? A gente não dá tempo de respirar. Celular, esse lugar de não dar esse tempo de silenciar, 1 minuto que seja, causa muita ansiedade. Tem técnicas, né? São muitas. Yoga tem técnicas para tudo isso, né? Nada que eu tô falando aqui, gente, isso é muito claro, assim, preciso muito deixar claro, porque é muito perigoso isso no Instagram. Nada que eu tô falando aqui, eu tô falando amanhã você vai fazer sozinho. Não! Tem técnicas, são técnicas e mais técnicas que vão te auxiliar a isso. Tem uma ciência por trás disso, né? Hoje em dia a gente já chama yoga de ciência, porque já tá comprovado que fazer tais e tais coisas vão te ajudar. E yoga não é só postura. A postura que a gente faz na aula é um aspecto do yoga. Você pode fazer yoga sem nunca fazer nenhuma postura. Isso é bem claro. Mas então tem técnicas e tem propostas. O yoga tem propostas, terapia tem propostas. Enfim, nada é uma coisa que você vai ler aqui. O que pode te estimular aqui nessa live é você parar para se observar, né? Tipo assim, essa técnica, que é uma técnica. Tô ensinando aqui para vocês uma técnica. Tô passando uma técnica para vocês, que é uma técnica que nas minhas aulas de yoga eu tipo, aprofundo bastante. Mas tô ensinando uma técnica para vocês. Aconteceu alguma coisa na sua vida? Para, se dá esse tempo de parar e observar o que está acontecendo com você, como você está reagindo, o que isso mobilizou em você. Depois a gente vai aprendendo a nomear essas coisas, porque a gente não sabe nem nomear o que a gente sente, né? A gente não consegue mais a gente não consegue nomear, porque a gente não para olhar como que você vai nomear, né? Então, essa é a técnica que eu tô passando para vocês, né? Na live 1, a técnica que eu ensinei é equilibrar atos, pensamentos e palavras. E agora eu tô falando para e observa o que aconteceu com você entre uma atitude e outra. Gente, nossa, hoje passou super correndo. Eu achei que ia acabar mais... ia ter menos assunto, né? Mas... querida, são 2 mulheres maravilhosas e guerreiras como você. Esperando uma boa noite. Eurides, irmãs e mais perderam uma irmã hoje. Por favor, as motive. Sinto muito. É um momento que realmente quem pode dar colo, dê colo, sabe? Quem tá forte, dá colo. A gente tem que muito saber isso, né? A gente tem que muito saber dar colo. Pedir colo e dar colo. Pedir colo pra sair, pra sair do herói e dar colo pra sair da vítima. Isso é muito, muito... Aí se você percebe assim, pra você, tem muita dificuldade de pedir colo. Será que você tá no herói? Eu tô sempre esperando o colo dos outros. Será que você tá na vítima? Então, que elas tenham uma boa... que elas tenham... Li e Eurípides, é isso. Que elas tenham bons acolhimentos dos familiares, né? Ou de quem estiverem próximos. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa aqui? Camila entrou agora, acabamos. Adorando suas falas, Sati. Obrigada, Ana. E é isso, gente. Hoje foi a live 4 da Semana do Sentir. A gente falou sobre vitimismo. Então, a gente sentir, né? Quais são os processos de nos sentir? São muitos os processos, né? Tá relacionado a essa autopercepção. E amanhã, finalmente, a gente vai chegar no corpo. Aí a gente vai numa estrutura mais física mesmo, né? Quero mais. Quem tá lá no grupo, que o link tá na bio, eu vou mandar o link da live salva. Eu mando nos grupos e sempre mando uma coisinha a mais ali no grupo, tá bom? Então, quem quer mais, vai lá pro grupo. E agradeço mesmo a presença de vocês. Amanhã, então, live 5. E muita, muita gratidão. Muito obrigada, gente, pela presença. Qualquer coisa, eu estou aí. Pode me chamar. Namastê. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Carol, vamos fazer uma live junto, hein? Vou te chamar. Valeu, gente. Boa noite.